Tem dias em que o silêncio parece mais pesado do que qualquer palavra. Dias em que você tenta orar, mas parece que nada volta. Você fala, mas não escuta a resposta. Você pergunta, mas o céu parece quieto demais. E isso cansa. Cansa tentar manter a fé quando tudo dentro de você começa a duvidar. Cansa continuar acreditando quando o tempo passa e nada muda. Cansa sentir que Deus está distante, mesmo você buscando, mesmo você tentando, mesmo você não desistindo. E o pior não é a dor, é a dúvida que vem junto. Aquela dúvida silenciosa que você nem tem coragem de falar em voz alta, mas que aparece nos seus pensamentos mais escondidos. Será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que Ele vai me responder algum dia? Ou será que eu estou sozinho nisso tudo? E aí você continua vivendo, sorrindo por fora, mas por dentro, esperando algo que nunca chega, esperando uma resposta, um sinal, uma direção, porque no fundo, você só queria ter certeza de que Deus ainda está aí, olhando para você, ouvindo você, e que Ele não te esqueceu. E tem algo acontecendo dentro de você agora, algo que você não consegue explicar direito, como se essa inquietação, esse aperto, essa sensação de estar perdido, não fosse por acaso, como se fosse um chamado, mesmo no meio do silêncio. Antes de continuar, tem um motivo para você estar aqui agora. Não é por acaso. Amados e amadas, bem-vindos ao canal Altar do Clamor. O que a gente vai viver aqui hoje não é só uma oração. É um encontro de verdade. Sem filtro, sem distração. Só você e Deus. Senhor, olha para essa pessoa agora. Olha para tudo que ela tem sentido. Mesmo aquilo que ela não conseguiu colocar em palavras. Porque tem coisa aqui dentro que ela nem sabe explicar. Mas o Senhor sabe. O Senhor sempre soube. E Deus, ela não está exagerando. Ela não está sendo fraca. Ela não está perdida à toa. O que ela sente é real. Essa sensação de vazio, essa confusão, esse peso que aparece do nada, essas noites em que a mente não para, esse cansaço que não é físico, é da alma. Tudo isso é real. E talvez, só talvez, o que mais doeu nela não foi a dor em si, mas foi sentir que ninguém entendia, nem as pessoas ao redor, nem a própria mente, e às vezes, nem sentir o Senhor como antes. Mas Pai, agora ela não está mais sozinha. Mesmo que ela não sinta, mesmo que tudo pareça distante, o Senhor está aqui. Agora, nesse exato momento, o Senhor está ouvindo cada pensamento que passa pela mente dela, cada pergunta que ela ainda não teve coragem de fazer, cada lágrima que ela segurou, cada vez que ela pensou em desistir, mas continuou. E tem algo começando a acontecer aqui, algo que não é visível, mas é real, como se o ambiente estivesse mudando, como se alguma coisa estivesse sendo alinhada, como se, antes mesmo da resposta chegar, o Senhor já estivesse preparando o caminho, porque a resposta não começa quando ela aparece. Ela começa quando o Senhor decide agir, e Deus já decidiu. Mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo quando parece que nada está acontecendo, tem algo se movendo. E talvez essa seja a parte mais difícil de entender, porque nem toda resposta vem com barulho, nem toda resposta vem rápido, nem toda resposta vem do jeito que a gente espera. Mas isso não significa ausência, significa processo. E agora, algo está sendo revelado, pouco a pouco. Não do jeito que ela imaginava, mas do jeito que ela precisa. Senhor, cria agora dentro dela uma urgência que não vem do desespero, mas da consciência de que esse momento é importante demais para ignorar. Que ela não saia daqui da mesma forma. Que ela não trate esse momento como mais um, porque não é. Tem algo sendo liberado aqui. Algo que não pode ser interrompido. Algo que precisa ser vivido até o fim. Então segura ela aqui, Pai. Segura a mente dela. Segura os pensamentos que tentam distrair. Segura qualquer vontade de sair antes da hora. Porque o que o Senhor vai fazer
vai além do que ela imagina. Agora, prepara o coração dela, porque a gente vai entrar em um lugar mais profundo, um lugar onde não tem aparência, não tem distração, não tem máscara, só verdade, só entrega, só o Senhor. E antes de começar essa oração, lembra ela de algo que talvez ela tenha esquecido, que o Senhor não é um Deus distante. O Senhor responde, do seu jeito, no seu tempo, mas responde. E como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Deus, se o Senhor prometeu resposta, então que essa resposta comece a ser liberada agora. Mesmo que ela ainda não entenda, mesmo que ainda não veja, mesmo que ainda não sinta completamente, começa. Agora. Senhor, entra agora onde ninguém mais consegue entrar. Vai naquele lugar escondido dentro dela, onde nem ela mesma consegue chegar sem sentir dor, porque tem coisas guardadas ali, perguntas que nunca foram respondidas, orações que ficaram no meio do caminho, expectativas que morreram em silêncio, e isso foi ficando, acumulando, pesando, confundindo. Pai, revela. Revela agora tudo aquilo que está escondido por trás desse silêncio que ela sente. Porque às vezes, não é que o Senhor não respondeu, é que a resposta veio, mas foi bloqueada por medo, por insegurança, por pensamentos que não vieram do Senhor. Mostra para ela, Deus, onde ela começou a duvidar. Mostra o momento, mostra a raiz, porque tem algo lá atrás, algo pequeno, quase imperceptível, que abriu espaço para essa confusão crescer. E agora isso precisa ser exposto. Não com condenação, mas com clareza. Senhor, visita agora cada ambiente da vida dela, a casa dela, cada cômodo, cada lugar onde ela já chorou em silêncio, cada canto onde ela já sentiu um peso estranho, cada espaço onde pensamentos ruins começaram a surgir sem explicação. Se existe qualquer influência ali, qualquer energia que não vem do Senhor, qualquer memória que ainda carrega dor, revela. Revela agora. Mostra o que precisa ser alinhado. Mostra o que precisa ser tirado. Mostra o que precisa ser restaurado. Vai também nas emoções dela, Pai, nos pensamentos que se repetem, naquela voz interna que às vezes acusa, que às vezes confunde, que às vezes faz ela se sentir menor do que realmente é. Se isso não vem do Senhor, então não pode permanecer. Mostra isso para ela. Tira a venda, porque ela precisa ver. E vai mais fundo, Deus. Vai nas lembranças, na infância, nos momentos em que ela se sentiu rejeitada, abandonada, invisível, porque muitas respostas estão escondidas ali. E talvez ela esteja esperando respostas hoje para perguntas que nasceram lá atrás. Perguntas que nunca foram feitas em voz alta, mas que moldaram tudo. Senhor, revela essas conexões. Faz ela entender o que está por trás do que ela sente hoje. Não para ferir, mas para libertar. E enquanto o Senhor revela, traz também discernimento, porque nem toda voz que ela escuta dentro da mente dela é dela. Nem todo pensamento é verdade. Nem toda sensação vem do Senhor. Então separa o que é luz do que é confusão. Separa o que é direção do que é distração. Separa o que é resposta do que é ruído. E começa agora a organizar tudo dentro dela, como se cada coisa estivesse voltando para o lugar certo, como se a bagunça estivesse sendo entendida, como se o que antes era confuso começasse a fazer sentido. Porque o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor é Deus de resposta. E essa resposta já começou. Senhor, agora que tudo começou a ser exposto, agora que aquilo que estava escondido começou a aparecer, é hora de quebrar. Quebra, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor. Quebra agora toda palavra lançada contra a vida dela, toda frase que ficou marcada, todo rótulo que ela carregou sem perceber, toda vez que disseram que ela não era suficiente, toda vez que fizeram ela acreditar que não conseguiria, toda vez que plantaram dúvida onde deveria existir fé. Quebra, porque isso não veio do Senhor.
e não pode permanecer. Senhor, quebra também toda influência invisível, toda carga espiritual negativa, todo o peso que ela sentiu sem entender, toda a opressão silenciosa que foi tirando a paz dela aos poucos. Quebra agora, em nome do Senhor. Se existe qualquer laço, qualquer ligação, qualquer influência que não vem da tua presença, corta, agora, sem resistência, sem espaço, sem continuidade. Pai, tudo aquilo que tentou impedir a resposta, tudo aquilo que tentou confundir o caminho, tudo aquilo que tentou atrasar o que o Senhor já havia preparado, não tem mais autoridade, porque o Senhor já declarou: clama a mim e responder-te-ei. Então toda barreira que se levantou contra essa resposta, cai agora, porque a tua palavra não falha, e se o Senhor prometeu, então vai cumprir. Nada pode impedir, nada pode atrasar, além do tempo que o Senhor determinou. Nada pode bloquear aquilo que já foi liberado no mundo espiritual. Então agora, Pai, quebra toda resistência, quebra toda dúvida que se levantou como verdade, quebra toda mentira que foi aceita como realidade, quebra toda confusão que tentou ocupar o lugar da direção. E limpa o ambiente espiritual ao redor dela. Limpa a mente dela. Limpa o coração dela. Arranca tudo aquilo que não foi plantado pelo Senhor. E no lugar disso, estabelece verdade, estabelece clareza, estabelece direção. Porque ela não vai mais andar em dúvida. Ela não vai mais viver esperando sem entender. Ela não vai mais se sentir perdida dentro da própria vida. Porque agora, o Senhor está tomando o controle. E quando o Senhor assume, tudo que não é teu, cai. Tudo que não permanece, é removido. Tudo que não sustenta, é quebrado. E a resposta começa a encontrar caminho. Senhor, agora que o Senhor já começou a quebrar o que precisava ser quebrado, vai com cuidado, vai com amor, vai com presença, nas partes mais sensíveis dela. Porque tem feridas aqui que não apareceram na revelação, mas que sempre estiveram aí, silenciosas, escondidas, esperando um toque teu. Vai nas dores antigas, Pai, naquelas que ela aprendeu a ignorar para conseguir seguir em frente, naquelas que ela disse, já passou, mas nunca foi realmente curada. Vai lá, na infância, nos momentos em que ela se sentiu deixada de lado, quando ela precisou de apoio e não teve, quando ela tentou ser forte, porque não tinha outra opção, cura. Porque muitas respostas que ela espera hoje estão travadas em dores que ainda não foram tratadas e ela nem percebeu. Senhor, abraça essa versão dela que ainda está machucada, aquela que se sente insuficiente, aquela que acha que precisa provar valor o tempo inteiro, aquela que tem medo de não ser escolhida, de não ser vista, de não ser amada do jeito certo. Fala com ela. Agora, no silêncio, de um jeito que ela entenda, de um jeito que ela sinta, de um jeito que atravesse qualquer barreira que ainda exista dentro dela. Diz para ela que não foi culpa dela. Diz para ela que o Senhor viu tudo. Cada momento, cada lágrima, cada sensação de abandono, e que o Senhor nunca saiu de perto, mesmo quando parecia. Senhor, cura também as decepções, as orações que ela fez no passado e achou que o Senhor não respondeu. Os momentos em que ela esperou, confiou, acreditou e mesmo assim não viu o que esperava acontecer. Cura essa confusão dentro dela, porque talvez o que mais doeu não foi o que aconteceu, foi o que não aconteceu. E isso criou uma distância, uma insegurança, um medo de confiar de novo. Mas agora, Pai, remove esse medo. Mostra para ela que o Senhor não falhou. Mostra que o silêncio não era ausência, era preparação. Mostra que aquilo que ela interpretou como não, na verdade, estava protegendo ela de algo que ela não conseguia ver. E enquanto o Senhor revela isso, vai trazendo paz. Uma paz que ela não consegue explicar, mas que começa a ocupar o espaço da dor. Uma paz que acalma, que desacelera, que abraça, como se algo dentro dela finalmente pudesse descansar. Senhor,
Reconstrói o coração dela, com paciência, com cuidado, com verdade. Tira o peso de carregar tudo sozinha. Tira a necessidade de entender tudo agora. Tira a ansiedade de querer respostas imediatas e ensina ela a confiar, não no que ela vê, mas no que o Senhor já está fazendo. Porque a resposta não é só sobre o que vai acontecer lá na frente, é sobre o que o Senhor está curando agora. Isso já muda tudo. Senhor, agora que o Senhor já entrou nas feridas, já trouxe revelação, já começou a curar, faz uma limpeza completa, sem deixar nada escondido, sem deixar nenhum resquício. Vai por cada detalhe da vida dela, cada pensamento, cada hábito, cada ambiente, porque às vezes ainda existem coisas pequenas, quase imperceptíveis, que continuam abrindo espaço para a confusão voltar. E isso precisa ser removido. Pai, purifica agora a casa dela, cada quarto, cada parede, cada objeto. Se existe algo ali que carrega lembranças de dor, se existe algo que conecta ela com momentos que ainda pesam, se existe qualquer coisa que não está alinhada com a tua presença, limpa, agora. E não só o físico, Senhor, mas o invisível também. A atmosfera, o clima espiritual, aquilo que ninguém vê, mas sente. Remove todo o peso que estava ali sem explicação. Remove toda a opressão silenciosa. Remove qualquer sensação estranha que já fez ela se sentir desconfortável dentro do próprio espaço. E estabelece paz, uma paz constante, uma paz que permanece, uma paz que não depende de circunstância. Senhor, purifica também os pensamentos dela, cada ideia que surge sem controle, cada pensamento repetitivo, cada cenário negativo que a mente dela insiste em criar. Limpa, porque nem tudo que passa pela mente dela vem dela, e muito menos vem do Senhor. Então filtra, remove o excesso, remove o ruído, remove aquilo que só gera ansiedade, medo, insegurança, e deixa apenas o que edifica, o que direciona, o que traz clareza. Purifica também as palavras que ela já falou sobre si mesma, toda vez que ela se diminuiu, toda vez que ela se sabotou, toda vez que ela declarou derrota antes mesmo de tentar. Apaga, cancela. Essas palavras não têm mais força, porque agora quem define a realidade dela é o Senhor. E onde o Senhor está, não há espaço para confusão, não há espaço para peso, não há espaço para aquilo que tira a paz. Senhor, purifica também as conexões dela, as pessoas ao redor, as influências, as conversas, os ambientes que ela frequenta, se existe algo que está drenando, confundindo, atrasando, afasta. Não com dor, mas com direção. E traz para perto aquilo que edifica, aquilo que fortalece, aquilo que aproxima dela de quem o Senhor chamou ela para ser. Faz uma limpeza completa, Deus, como se tudo estivesse sendo reorganizado, como se cada coisa estivesse sendo colocada no lugar certo, como se o que não serve mais simplesmente deixasse de existir. E no meio disso tudo, vai criando espaço. Espaço para a resposta chegar. Espaço para a direção ser clara. Espaço para a presença do Senhor ser sentida de forma real. Porque onde está limpo, a resposta encontra caminho. E agora, tudo está sendo preparado. Senhor, agora que tudo foi limpo, alinhado, reorganizado, protege. Protege essa pessoa de tudo aquilo que já tentou tocar ela antes e não conseguiu mais permanecer. Coloca agora uma cobertura espiritual sobre a vida dela, como se fosse um escudo invisível, uma barreira que nada consegue atravessar, uma presença constante que guarda, que vigia, que protege, dia e noite. Protege a mente dela, Pai, contra pensamentos invasivos, contra dúvidas que tentam voltar, contra qualquer ideia que não vem do Senhor. Se algo tentar entrar, que não encontre espaço. Se algo tentar se levantar, que não tenha força. Protege o coração dela, das emoções que confundem, das sensações que enganam, das conexões que parecem certas,
mas não são. Dá discernimento, para sentir antes de se envolver, para perceber antes de confiar, para entender antes de se entregar. Protege também os caminhos dela, cada decisão, cada escolha, cada direção que ela vai tomar daqui para frente. Vai na frente, Senhor. Prepara o caminho antes mesmo dela chegar, e se algo não for para ela, fecha. Sem dúvida, sem confusão, sem espaço para insistência. Mas se for, abre. De forma clara, de forma firme, de um jeito que ela não precise questionar. Protege a casa dela, cada pessoa que entra, cada energia que circula, cada palavra que é liberada ali dentro, que tudo esteja debaixo da tua presença. Se algo tentar se infiltrar, seja exposto. Se algo não estiver alinhado, seja removido. Protege a família dela, Deus, aqueles que ela ama, aqueles que ela se preocupa, aqueles que fazem parte da história dela. Guarda cada um, mesmo os que estão distantes, mesmo os que não entendem, mesmo os que não veem o que está acontecendo aqui. Alcança, cobre, guia. E, Senhor, protege também o que o Senhor está fazendo dentro dela agora. Porque isso aqui é novo, é delicado, é importante e não pode ser interrompido. Não deixa que dúvidas voltem para roubar isso. Não deixa que distrações tirem ela desse lugar. Não deixa que o mundo ao redor abafe aquilo que o Senhor começou. Guarda esse momento. Guarda essa transformação. Guarda essa conexão. Porque ela não está mais vulnerável. Ela está guardada. Ela está protegida. Ela está debaixo da tua presença. E onde o Senhor está, nada pode tocar. Senhor, agora que ela está protegida, guardada, envolvida pela tua presença, restaura. Restaura tudo aquilo que foi desgastado pelo tempo, tudo aquilo que foi enfraquecido pela espera, tudo aquilo que foi machucado pela falta de resposta. Restaura por completo. Porque houve momentos em que ela acreditou, momentos em que ela confiou, momentos em que ela entregou tudo nas tuas mãos. E mesmo assim, se sentiu cansada. Cansada de esperar. Cansada de tentar entender. Cansada de segurar uma fé que parecia não ter retorno. Mas agora, Pai, sopra a vida de novo. Onde existia dúvida, coloca certeza. Onde existia medo, coloca descanso. Onde existia confusão, coloca direção. E principalmente, onde existia silêncio, coloca resposta. Mas não qualquer resposta. Coloca aquela resposta que acalma o coração, que traz clareza sem esforço, que encaixa tudo aquilo que parecia desconectado, como se de repente tudo fizesse sentido. Senhor, restaura também a confiança dela em Ti, porque em algum momento, mesmo que pequeno, mesmo que ela não admita, ela hesitou. Ela se perguntou se o Senhor ainda estava ouvindo, se ainda estava presente, se ainda estava cuidando. Mas agora, remove qualquer vestígio dessa dúvida. Mostra para ela de forma clara que o Senhor nunca parou de agir, que cada silêncio tinha propósito, que cada espera tinha direção, que cada momento sem resposta, na verdade, estava construindo algo maior. E agora, ela começa a ver. Talvez não tudo, talvez não completamente, mas o suficiente para confiar de novo, o suficiente para respirar mais leve, o suficiente para sentir que algo mudou. Senhor, reconstrói também a visão dela, porque a forma como ela estava enxergando estava limitada pela dor, pela ansiedade, pelo medo de se decepcionar de novo. Mas agora, abre os olhos dela para ver o que o Senhor já está fazendo, para perceber sinais que antes passavam despercebidos, para entender caminhos que antes pareciam fechados. E enquanto isso acontece, vai preenchendo o interior dela, com paz, com segurança, com uma certeza silenciosa de que ela não precisa mais correr atrás de respostas desesperadamente, porque a resposta já está vindo ao encontro dela. E quando chegar, ela vai saber, sem dúvida, sem confusão, sem medo, porque o Senhor não responde pela metade, o Senhor responde por completo. E agora, tudo dentro dela começa a se alinhar com isso. Senhor,
Agora, nesse momento, declara. Declara sobre a vida dela aquilo que ninguém mais pode declarar. Porque chegou a hora de encerrar esse ciclo de dúvida, esse ciclo de espera confusa, esse ciclo de perguntas sem direção. Chegou a hora, Pai, que toda incerteza que ainda tenta permanecer seja anulada agora. Que toda dúvida que ainda tenta sussurrar seja silenciada. Que todo medo de não receber resposta seja arrancado pela raiz, porque o Senhor já falou. E quando o Senhor fala, não existe espaço para confusão. Então estabelece agora, Deus, uma certeza dentro dela. Não uma certeza baseada no que ela vê, mas no que ela sente sendo construído aqui dentro. Uma certeza que não depende de explicação, que não depende de sinais externos, que não depende de confirmação de outras pessoas. Uma certeza que vem direto do Senhor. E essa certeza diz: eu estou respondendo. Mesmo que ainda não esteja claro, mesmo que ainda não esteja completo, mesmo que ainda não tenha se manifestado totalmente, já começou. E nada vai parar, nada vai interromper, nada vai mudar aquilo que o Senhor decidiu fazer. Pai, declara também que nada será como antes. Nada. Porque aquilo que ela era antes dessa oração já não existe mais. A forma de pensar mudou. A forma de sentir mudou. A forma de enxergar mudou. E mesmo que ela ainda não perceba totalmente, algo dentro dela já foi transformado. E essa transformação não tem volta. Senhor, se existia qualquer bloqueio, caiu. Se existia qualquer atraso, foi removido. Se existia qualquer interferência, foi quebrada. E agora, o caminho está aberto. A resposta tem acesso. A direção está sendo liberada. E tudo aquilo que estava travado começa a fluir de forma natural, de forma clara, de forma alinhada com a tua vontade. Pai, confirma isso dentro dela, de um jeito que ela não consiga ignorar, de um jeito que ela não consiga duvidar, de um jeito que ela reconheça: foi o Senhor. E enquanto isso acontece, fecha qualquer porta que não venha de ti. Cancela qualquer caminho que não leve para a resposta certa. Afasta qualquer distração que tente desviar ela do que o Senhor preparou. Porque agora não tem mais volta. O que começou aqui vai até o fim. E o fim vai ser resposta. Vai ser direção. Vai ser confirmação. Vai ser testemunho. E ela vai lembrar desse momento, não como mais uma oração, mas como o dia em que tudo começou a mudar. Senhor, obrigado. Mesmo antes de ver tudo acontecendo, mesmo antes de entender completamente, mesmo antes de receber cada resposta de forma clara, obrigado, porque algo já mudou, algo já foi tocado, algo já foi alinhado, algo já começou a se mover. E isso já é suficiente para reconhecer que o Senhor está aqui, que o Senhor ouviu, que o Senhor respondeu, que o Senhor não ignorou nenhuma palavra que foi dita aqui. Pai, obrigado por não desistir dela, mesmo quando ela quase desistiu. Obrigado por permanecer, mesmo quando ela achou que estava sozinha. Obrigado por responder, mesmo quando ela achava que o silêncio era abandono. Porque agora, ela entende. Talvez não tudo. Talvez não cada detalhe. Mas o suficiente para saber: o Senhor estava lá o tempo todo. E isso muda tudo. Senhor, começa agora um novo ciclo. Um ciclo onde ela não vive mais baseada na dúvida. Onde ela não se perde mais em pensamentos confusos. Onde ela não se sente mais desconectada da tua presença. Um ciclo onde ela aprende a ouvir. Onde ela aprende a perceber. Onde ela aprende a confiar, mesmo quando ainda não vê tudo. Porque agora, ela sabe que o Senhor responde. E não responde de qualquer jeito. Responde com propósito. Responde com direção. Responde com cuidado. E isso é mais do que suficiente. Pai, guarda essa experiência dentro dela. Não deixa que isso seja esquecido amanhã. Não deixa que isso seja apagado pela rotina. Não deixa que isso perca força com o tempo. Mas fortalece a cada dia, a cada situação,
a cada decisão. Faz ela lembrar do que aconteceu aqui, do que ela sentiu, do que foi revelado, do que foi quebrado, do que foi restaurado, porque isso vai sustentar ela nos próximos passos. E, Senhor, se ainda faltar alguma resposta, completa, no tempo certo, do jeito certo, da forma que ela precisa. Mas nunca deixa ela no escuro, nunca deixa ela perdida, nunca deixa ela sem direção, porque agora ela caminha sabendo que o Senhor está respondendo, e sempre esteve. Senhor, antes de encerrar, permanece com ela. Quando esse vídeo terminar, quando o som acabar, quando ela voltar para a rotina dela, permanece. Porque o que ela viveu aqui não pode ficar só aqui. Precisa continuar. Precisa acompanhar ela nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias, em cada decisão, em cada pensamento, em cada momento em que ela sentir aquela velha dúvida tentando voltar. Lembra ela, Pai, do que o Senhor já fez aqui. Lembra ela da paz que começou a surgir, da clareza que começou a aparecer, da sensação de que algo foi tocado de verdade, porque isso é real, e não foi imaginação, foi o Senhor. E mesmo que lá fora tudo pareça igual, mesmo que nada visivelmente tenha mudado ainda, por dentro já mudou, e isso é o que sustenta. Senhor, coloca agora dentro dela uma consciência de que ela não está mais sozinha, nunca esteve. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nas noites mais silenciosas, mesmo nos momentos em que ela achou que ninguém estava vendo, o Senhor estava e continua, agora mais do que nunca. E Pai, usa esse lugar, esse canal, como um ponto de apoio na caminhada dela, um lugar onde ela possa voltar, quando a mente estiver pesada, quando o coração estiver inquieto, quando as respostas parecerem distantes, e encontrar de novo Tua presença, Tua direção, Tua voz. Senhor, se essa oração falou com ela, se ela sentiu algo diferente, se ela percebeu que o Senhor está respondendo, então toca no coração dela agora, de forma leve, de forma natural, para que ela permaneça conectada, para que ela continue buscando, para que ela não se afaste desse lugar onde o Senhor se manifesta, e que ela não guarde isso só para ela, mas que ela declare, mesmo que seja simples, mesmo que seja só uma frase, mas que saia do coração. Porque quando ela declara, ela confirma. Quando ela confirma, ela fortalece. E quando ela fortalece, ela vive. Senhor, se for da Tua vontade, leva ela a fazer parte disso, a caminhar junto, a permanecer, a crescer, e que cada vez que ela voltar aqui, ela sinta não só palavras, mas a Tua presença de novo, e de novo, e de novo. Porque isso aqui não é só conteúdo, é encontro, é resposta, é o Senhor. Amém. Se essa oração tocou você de alguma forma, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando com você, se inscreve aqui no canal. Mas faz isso com consciência, não como mais um clique, mas como alguém que decidiu continuar caminhando. E se puder, escreve aqui nos comentários uma frase simples. Deus está me respondendo. Nem precisa explicar, só declara, porque isso já começa a alinhar tudo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, envia. Porque talvez essa resposta não seja só para você, mas comece através de você. E lembra, você não está sozinho. Nunca esteve e nunca mais vai estar. Porque Deus responde.